Boa tarde a todos. Sejamos muito bem-vindos a essa Casa de Amor. Vamos iniciar a nossa palestra, a nossa conversa da tarde de hoje, como sempre fazemos, com uma oração. Aqui estamos, Mestre Jesus, unidos num só pensamento, de buscar o melhor para cada um de nós e para todos aqueles a quem amamos. Sabedores que somos, que ao entrar nesta casa, já estamos sendo amparados e recebendo as dádivas de amor que tu dedicas a cada um de nós, Mestre. Então nós vamos iniciar o nosso trabalho dessa tarde, pedindo a tua permissão, pedindo também, Mestre, que tu possas ser o condutor das nossas palavras na tarde de hoje. Que assim seja. A semana passada, o Érico terminou o capítulo 4, que falava da necessidade, da importância da reencarnação, para nós resgatarmos nossos débitos, nossos enganos e termos, sim, uma caminhada melhor, mais frutífera, com mais amor. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, é justiça e causas atuais das aflições. Por que existe tanto sofrimento ao redor dos nossos passos? Por que uns nascem na miséria e outros na abundância? Por que para todos, para alguns, tudo é muito fácil e para outros não? Então, estas são algumas perguntas, dentre as quais muitas questões que ficam sem uma resposta lógica, quando nós analisamos a vida de uma única encarnação. Mas quando nós olharmos a vida sobre uma perspectiva mais ampla, nós vamos obter respostas para todas essas dúvidas, que nós vimos já uma parte na semana anterior, que é o que nós fazemos, como nos comportamos, qual é a importância que damos para a nossa melhoria, para evoluir, para crescer. É tudo por aí. Na verdade, meus irmãos, é uma coisa que depende unicamente de cada um de nós. Então, para iniciarmos, vamos para um trecho do Livro dos Espíritos. Kardec dá resposta na questão 861. O homem que comete um homicídio sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará um assassino? Aí está a nossa confusão. Nós nos confundimos sempre com duas coisas distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se por vezes há fatalidade, é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de nós e que independem da nossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles sempre emanam do próprio homem, que tem, consequentemente, a liberdade de escolha. Então, nesses atos, jamais existe fatalidade. Quando nós falamos em aflições, então esses sofrimentos, essas aflições, são meios de nos conduzir ao aprendizado. Tanto quanto mais amoleçamos o nosso coração, tanto menos eles serão necessários. Para isso, é importante que nos portemos intimamente como cristão e como espírita que somos, agindo ativamente na eliminação dos males
de nossos irmãos que compartilham a caminhada junto conosco. Mesmo no sofrimento, pode ou não haver aflição. A aflição é uma resposta do espírito a um estímulo que lhe causa estranheza de qualquer ordem. Quando assim, eu vou dar um exemplo que é meu. Quando eu acordo de manhã, assim, que meu coração está pesado, que parece que está tudo muito difícil, muito complicado, sem que nada tenha acontecido, né? Então eu chamo isso de dores da alma, né? São as nossas dores da alma, que sabemos nós quando estivemos fora do nosso corpo físico, lá no mundo espiritual. O que vimos, o que entendemos, né? O que nos arrependemos de não ter feito, enfim, né? Então, é um estímulo, né? Então, ele nos causa uma estranheza de qualquer ordem. Se o espírito reage sempre de maneira resignada, de maneira correta, com fé, amor e ação, gente, vamos tirar esse estigma de que espírita gosta de sofrer, de jeito nenhum. Nós sabemos, sim, temos a consciência de que estamos passando por dificuldades por uma única razão, nós, por termos agido incorretamente ou por qualquer uma outra atitude nossa, né? Mas isso não faz com que nós tenhamos que nos deitar em berço esplêndido e esperar, não, eu estou aqui porque Deus quis assim, então eu vou sofrer. Não. Vamos sofrer, sim, vamos passar por dificuldades, sim, mas temos que agir. Quanto mais nós agirmos, quanto mais nós lutarmos, perseguirmos uma verdade, um estudo, um amor, mais nós vamos conseguir superar a nossa dificuldade. Então, sem ação, realmente vai ser difícil. Então, mesmo frente aos sofrimentos, não existirá aflição. Estamos sofrendo, mas não estamos aflitos por isso. O Espiritismo cumpre o papel de consolador prometido. Nesse sentido de levar para as pessoas a verdadeira consolação, a consolação que Jesus nos falou no início, fazendo-nos compreender as tribulações da vida, mostrando-nos o porquê dessas tribulações e mostrando-nos o caminho para superá-las, reagindo sempre de maneira ativa perante os acontecimentos, com paz, com brandura, com calma, com paciência. É fácil? Não, com certeza não é. Não somos ainda dotados dessas qualidades 24 horas por dia, né? Temos sim, temos brandura, temos paz, temos até paciência, mas elas têm coisas que nos tiram do sério, né? E aí a nossa paciência vai embora. Então a gente está tendo paciência quando não tem dificuldade, está tendo paz quando ninguém está nos incomodando, mas quando esses fatos chegam até nós, daí nós não sabemos usar isso que nós precisamos, que é calma e paciência, né? Como vimos, o Espiritismo nos ensina que são de duas origens as causas dos sofrimentos do viver na Terra. Uma da vida atual e outra das vidas anteriores, provocadas sempre, porém, por quem sofre as consequências, nós. Assim, podemos deduzir em tese que não há vítimas, sofredores inocentes. Existe injustiça, sim, mas nunca o injustiçado. Então vamos refletir sobre as causas atuais das aflições e vamos perceber que grande parte das nossas dificuldades atuais são causadas por nós mesmos em nosso viver cotidiano, reagindo despreocupadamente aos acontecimentos, situações, na dependência de como nos sentimos no momento, de como estão as nossas emoções e sentimentos. Tá? Aquela falta de paciência, de brandura, etc., né?
Então, aí o que nós fazemos? Ofendemos pessoas, não fazemos a escolha certa, damos origem a novas situações desagradáveis. Porque toda ação gera uma reação, que por sua vez vai gerar uma outra reação e assim sucessivamente. Então, muitos dos nossos sofrimentos têm origem no egoísmo, que nos impede de ver as dificuldades, as necessidades alheias, pensando apenas em nós. Em nosso orgulho, que nos coloca em posição superior aos demais, vendo-nos como bons, como os inteligentes, e os outros ignorantes, indolentes, aproveitadores. Então, em nossa aspereza no trato com os demais, afastando até mesmo aqueles que simpatizam e que nos amam. Em nossa intolerância com as faltas alheias, não perdoando nada, sem mesmo perceber o quanto precisamos do perdão alheio. Como que nós vamos julgar a dor de alguém, sem calçar o sapato dela, sem caminhar os passos que ela está caminhando? Quando nós julgamos alguém por estar fazendo uma atitude que nós não consideramos correta, e pode não ser correta, nós estamos julgando de fora. Eu não estou sentindo a dor dela, nem eu sei o que aquela dor está causando para ela, porque eu não tenho sentimentos com aquela dor que ela está passando. Ela sim, a dor dela sim tem sentimentos, ela está envolvida. Então a dor dela não pode ser avaliada por nenhum de nós do lado de fora, porque nós vamos ser frios. Se fosse comigo eu faria isso, eu faria aquilo. E o que nós fazemos quando a dor é nossa? Nós gostamos dessas intromissões, desses conselhos que na verdade não nos levam a nada, né? Então, quantos sofrimentos nós evitaríamos se estivéssemos mais preocupados em conhecer-nos, em enxergar-nos como realmente somos. E por amor a nós próprios, procurássemos nos melhorar dia a dia, a cada hora que vivemos. Nós passaríamos a ter menos tempo para criticar e olharíamos as pessoas como iguais a nós, com as mesmas necessidades, com os mesmos sonhos de paz e de felicidade. Muitos dos sofrimentos poderiam ser evitados se os homens buscassem o seu desenvolvimento moral, renovando sentimentos, pensamentos, que os levaria a agir de forma mais equilibrada e sensata. Há pessoas que, por terem tido uma vida difícil, por terem tido uma vida mais fácil pelo dinheiro da família, não aprenderam que é dever de todos trabalhar. O trabalho tem que fazer parte de toda a nossa vida. E vão levando a vida com os recursos que têm. Esses vão terminando, bens são vendidos para a obtenção de dinheiro e quase de repente se veem com mais idade, sem recursos, com doenças, recorrendo aos amigos, aos familiares, aos conhecidos, que acabam se cansando porque não veem nelas a vontade de modificar a situação e porque também não têm recursos para sustentar outros além dos seus. Quer dizer, elas sofrem as necessidades, mas não conseguem modificar os seus hábitos caros, anteriormente adquiridos, e julgam-se vítimas de todos, menos de si mesmas. Então são vítimas de seu orgulho, de sua vaidade, né? Nós nos damos uma importância que não temos, né? E achamos que os outros têm o dever e a obrigação de nos acolher. Afinal, nós estamos passando por dificuldades. Só que essas dificuldades foram, sim, criadas por nós, né? Então, nós vemos assim, quantos pais vivendo sós na velhice, em casas para idosos,
sofrendo pela ausência dos filhos. Não é o erro a casa dos idosos, é o erro, o abandono dos filhos que não participam da vida dele, mesmo eles estando lá, né? Pela indiferença com que são tratados pelos filhos, julgando-os ingratos. E eles são ingratos, sim. Muitas vezes também culpando a Deus pela situação. Todavia, grande parte desses pais não procurou desenvolver nos filhos sentimentos nobres de piedade, de amor ao próximo, e muitos deles não foram bons pais. Isso não é uma justificativa para a atitude dos filhos. A lei divina nos diz que devemos amar e honrar pai e mãe, pelo simples e grandioso ato de propiciar aos filhos a vida na terra, mesmo quando não fazem por eles aquilo que deveriam ou poderiam. Ainda assim, merecem nossas honras, deferências e piedade filial nas suas necessidades. Porém, isso também não exime os pais das consequências do não cumprimento da missão de cuidar dos filhos, auxiliando o seu desenvolvimento intelectual e moral, auxiliando de uma maneira que eles sejam conduzidos de maneira a se colocar no lugar do próximo, a olhar o próximo com amor, a serem tratados com respeito e com consideração. Né? Então, eles estão recebendo aquilo que plantaram, né? E seria ótimo se, ao invés de reclamarem, reconhecessem suas falhas e aprendessem com a situação. Mas, geralmente, a gente se lamenta, né? É mais fácil. A gente vai empurrando com a barriga, né? Kardec aconselha a todos que sofrem a interrogar a própria consciência, procurando saber de verdade se esse sofrimento não foi provocado bem na sua origem por eles mesmos. Quando, ao invés de agirem de um modo, o fizeram de outro não adequado, dando origem à vicissitude atual. Se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Lamento esse que nós, com certeza já repetimos muitas vezes. Mas repetimos sem todavia aceitar as consequências como realmente frutos de nossas ações, sem nos sentirmos culpados, porque não temos ainda a vontade de enfrentar os desafios, esperando que outros venham resolver nossos problemas e dificuldades. É aquela coisa, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Né? Eu vou botar a culpa nela, que não me ajudou, vou botar a culpa no outro, que não me socorreu. Não, é minha culpa, eu boto onde quem quiser, mas ela é minha, sou eu que tenho que trabalhar, sou eu que tenho que resolver esses problemas e essas dificuldades. Porque fica muito mais fácil nós culparmos as pessoas ou até mesmo a Deus, né? Então assim nós vamos vivendo, vamos sofrendo, até que a dor seja tão intensa que nos desperta para o conhecimento de si mesmo, aceitação da luta a ser enfrentada, transformando-nos moralmente. Porque nós somos responsáveis por tudo que sentimos e por tudo que pensamos. E fazemos também, não só pelo que sentimos, pelo que pensamos, mas também pelo aquilo que fazemos. Quem já se conscientizou dessa verdade não pode mais agir e reagir aleatoriamente ao sabor das circunstâncias e das suas imperfeições. Necessário o uso do raciocínio em quaisquer situação, para que os sentimentos, pensamentos e ações não tragam efeitos desagradáveis e dolorosos, mas para isso
é preciso querer modificar-se, no esforço de autoanálise constante e esforço de vivência no dia a dia, sem pressa de perfeição, mas perseverantemente, um dia de cada vez. Quem sabe uma dificuldade de cada vez ao dia, né? Justiça das aflições. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os que têm fome de sede e de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora têm de fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora choreis, porque rireis. Que agora chorais, porque rireis. Bem-aventurado significa ser feliz. E se pensarmos que a vida termina com a morte do corpo, as palavras de Jesus não têm o menor sentido. São promessas vãs. Se aceitamos Jesus como aquele Espírito mais perfeito que veio, enviado por Deus, para auxiliar os homens na terra, só podemos entender essas bem-aventuranças como uma promessa para a vida além da morte. Assim, uma vez mais, Jesus deixa bem clara a ideia da imortalidade da vida, da imortalidade da alma, da vida futura após esta que estamos vivendo. Mas se pensarmos em vidas sucessivas, através das quais o espírito mortal vai evoluindo e se aperfeiçoando, podemos ver nessas palavras também a lei de causa e efeito, que juntamente com a lei da imortalidade da alma tornam possível o cumprimento dessas promessas. A lei de causa e efeito se cumpre através da lei da reencarnação. É a chave para compreendermos esses ensinos de Jesus, destacando a justiça de Deus, que funciona sempre para o ser espiritual, de acordo com o seu entendimento, dando a cada um de nós segundo as nossas obras. Os que sofrem hoje poderão ser recompensados no além e dispensados em próximas reencarnações de determinados sofrimentos que já conseguiram vencer, visto não precisarem mais deles para seu desenvolvimento espiritual. Por exemplo, o espírito que já aprendeu a usar o dinheiro para o progresso da comunidade e dos seus irmãos, também em desenvolvimento, ele não precisa mais passar pela prova da pobreza, a não ser que ele queira em determinada missão. Então vamos refletir. Quando, como, por que os que sofrem aflições merecem ser bem-aventurados? Kardec inicia os seus raciocínios relacionando essas palavras de Jesus com a justiça de Deus. As desigualdades socioeconômicas entre os povos, entre os habitantes de um mesmo país ou de uma mesma cidade, mostram-nos a imensa injustiça que vige entre os homens na terra, dando motivo para eternas perguntas, que nós já falamos lá no início. Por que uns nascem na miséria, outros nascem na riqueza? Por que para um tudo é difícil, para outros tão fácil? Por que o mal parece ser mais recompensador do que o bem? E a gente tem muitos exemplos disso, né? Exemplos principalmente na política, né? Que a gente vê esses nossos irmãos em cargos de poder que abusam disso, usam para o seu bel prazer
e que estão numa boa, se dando muito bem. E isso deixa realmente as pessoas revoltadas, né? Poxa vida, né? Mas eu estou aqui na luta, batalhando, trabalhando, e essa pessoa está sendo recompensada pelo mal. Não, essa pessoa recebeu uma oportunidade de se corrigir, de melhorar, de modificar a caminhada dele. Não conseguiu. Vai ter que voltar novamente, 1, 2, 10 vezes, quantas forem necessárias, né? Até conseguir corrigir, né? essa dificuldade. Negam a existência de Deus, a existência do Espírito, considerando que tudo, sentimentos, emoções, inteligência, criatividade, provém da matéria, né, do cérebro. Então, por isso são chamados de materialistas. E aqueles que consideram existem diferentes formas de adquirir conhecimento da vida, além da ciência, que cuida apenas dos fatos físicos e morais, esses buscam encontrar as diversas causas do sofrimento na Terra, né? Então, deixa eu ver. Quais são as necessidades da dor? A dor física anuncia que algo em nós não vai bem e precisa de melhora, embora sempre queiramos fugir dela. Ela nos oferece oportunidade de reflexão, volta para o nosso interior, objetivando o conhecimento de nós mesmos. Dada a grande coerência da dor, tanto sofrem os grandes gênios como as pessoas mais apagadas. Observe o sofrimento anônimo daqueles que dão exemplo de santidade aos que lhes sentem os efeitos mesmo ocultos e sigilosos. Nós vamos falar aqui, não sei se vocês conhecem, um irmão chamado Jerônimo, já desencarnou. Jerônimo era conhecido como o gigante deitado, porque literalmente ele só vivia deitado. Mas isso não fez com que ele deixasse de trabalhar. Ele foi um grande palestrante, um escritor espírita, que juntamente com seu amigo Chico Xavier trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita, né? Então, a lei de ação e reação, o que é uma causa? É algo que origina um efeito. Por exemplo, qual é a causa do leite? A vaca. Qual é a causa da manteiga? O leite. Mas todas essas causas estão sujeitas a um princípio. Quando estamos falando de causa e efeito, estamos falando de tempo. O merecimento. Um exemplo clássico da doutrina está na história de uma pessoa que perdeu o dedo, mas deveria ter perdido o braço. Essa história foi retratada pelo espírito Hilário Silva no capítulo 20 do livro A Vida Escreve, que foi psicografada pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, no qual descreve a história de Saturnino Pereira, que deveria perder o dedo Saturnino, que ao perder o dedo, junto à máquina de qual ele era condutor, se fizera centro das atenções. Por que Saturnino? Ele era espírita, benévolo, ele era bom para com todas as pessoas. Por que esse acidente e perder o dedo? Então parecia um fato que ia de encontro com a justiça divina. Contudo, à noite, em reunião íntima no centro espírita que frequentava, o orientador espiritual revelou-lhe que numa encarnação passada havia triturado o braço do seu escravo num engenho rústico. O orientador espiritual assim lhe falou: por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado.
contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da sua vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração por muito, muito tempo. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o seu braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever, regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor o seu empenho à justiça. Então aí nós vemos que a nossa encarnação não é estanque, né? Saturnino teve um ato bem difícil, bem complicado, deveria perder o seu braço, mas a vida dele nessa encarnação foi de bem, foi de amor, foi de corrigir, mesmo sem saber o que lhe havia ocorrido, né, as suas mazelas. Com isso, ele perdeu somente o dedo. Então, cada um de nós tem a sua maneira de procurar o seu melhorar, cada um de nós tem as suas dificuldades e às vezes elas lhe pesam bastante, mas o importante é nós sabermos que cada um de nós tem o seu amado protetor ao lado e tem a luz de Mestre Jesus, que é o nosso irmão e que jamais nos abandona em nenhuma situação. Mesmo quando a gente está sentindo dor e perguntando por que sente tanta dor, nós já estamos sendo embalados por Ele para que a nossa dor possa ser suportável. Então, que a luz do Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de nós.